Olá, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Tudo joinha? Professora Ariana Faustino, mais uma vez aí para mais uma aula de história, né? Isso, falamos aí sobre imperialismo, certo? Estamos falando sobre o imperialismo na África e imperialismo na Ásia. Hoje vamos focar algumas características do imperialismo que ocorreu no território asiático, tá certo? Primeiro vamos entender o que foi o imperialismo do século XIX. O imperialismo do século XIX foi uma política de dominação dos estados industriais, tá certo? Então veja que eu estou passando aí no período de segunda revolução industrial, onde eles descobrem a energia elétrica, né? Onde a Alemanha acaba disputando aí ao lado da Inglaterra, tá certo? Os mercados consumidores voltados à industrialização. A Alemanha vem com tudo, né? Se industrializa e vem de forma muito forte, certo? Eles já tinham dividido aí os países, né, da África na ideia lá da Conferência de Berlim, né, na ideia de que a raça europeia era uma raça superior, chamada de darwinismo social. Então tem toda essa característica, tá certo, que envolve, que vai permear aí as questões relacionadas ao imperialismo. Hoje vamos focar um pouquinho do que ocorreu na África, na Ásia, tá certo? E vamos também falar sobre algumas características de alguns principais países, como por exemplo a Índia, a China, tá certo? O Japão, beleza? A China, a Índia e o Japão. O Império Norte-Americano, que começa já a ganhar o cenário mundial, né? Eles já começam aí a pegar porções territoriais, principalmente no que diz respeito à África, tá certo? Então eles começam já o seu imperialismo, beleza? Então bora lá. Características, né? Seria aí a predominância do capitalismo industrial, isso porque a gente vem de uma primeira revolução industrial divulgada pela Inglaterra e estamos aí numa segunda revolução industrial aí, onde está disputando o mercado consumidor, que antes era exclusivo inglês. Os Estados Unidos era exclusivamente inglês, tá? A Alemanha vem disputar com a Inglaterra esse capitalismo industrial, essa disputa por mercado, tá certo? Consumidor no mundo. E para isso eles precisavam de quê? Eles precisavam de matéria-prima. E como a matéria-prima, na grande maioria das vezes, não estava aí tão presente dentro dos seus territórios, eles não sabiam uma outra forma, né, a não ser de ir buscar no território dos outros. Então tem essa ideia de neocolonialismo, colonizar novamente, tá certo? Novas áreas. Neocolonialismo vem disso, beleza? Então eles tinham busca por mercado consumidor, né, por mão de obra barata, por matéria-prima mais necessariamente, e a ideia brilhante que tiveram foi uma ideia civilizatória, através do darwinismo social. Eles, europeus, são a raça aí selecionada, tá certo, para civilizar os não civilizados. E quem eram os não civilizados? Os africanos e os asiáticos, beleza? Os ingleses vieram com tudo para cima da Índia, tá certo? Teve um monopólio aí comercial muito forte, tá? Então eles começaram a vender vários produtos têxteis para a Índia. Houve inclusive uma revolta lá, né? Porque a população não se rendeu tão facilmente, chamada de revolta dos cipaios. Os cipaios era tipo o exército da Índia, e eles vão combater aí a presença estrangeira britânica, tá certo? Mas eles vão perder a batalha e eles acabam aí se rendendo ao domínio inglês. A China vai acontecer uma coisa bem interessante, tá? Porque ela vai ser obrigada a fazer aí amplas concessões comerciais, principalmente com a Inglaterra. Quando ela tenta entrar no território chinês, ela acaba tendo uma resistência muito grande. Só que lá na China, tá certo, eles tinham um produto que vinha da pampola chamada de ópio. Ópio era uma substância extremamente alucinógena, né? A ideia que a gente tem de drogas hoje. Então os ingleses
plantaram uma gigantesca área lá na Índia, tá certo? Desse produto, dessa pampola, extraíam o ópio dessa pampola e venderam para os chineses. E a galera começou, os ingleses começaram a dopar o povo chinês a um ponto, tá certo? Que eles ficaram extremamente dependentes aí desse produto químico, tá certo? Eles viraram dependentes químicos e isso causou um problema entre a China muito grande, ao ponto de decretar a proibição da venda do ópio. Só que, como vocês bem sabem, tudo que é proibido é o quê? Tem-se vontade de ter, né? Isso então, tá certo? O tráfico do ópio começou. Houveram aí 3 revoltas, mas todas elas foram aí aniquiladas pelos ingleses, que já tinham a matéria-prima, que já tinham o mercado consumidor, tá certo? E eles acabaram se consolidando dentro aí do território chinês, o que fez com que a China acabasse aí enfraquecendo e sendo, tá certo, invadida, né, dominada pelos japoneses aí, né? E nessa disputa ainda entre as Coreias, dominada pelo Japão também. O Japão vai ter uma história bem interessante, por quê? Porque o Japão, senhores, eles já começam assim uma pegada muito tecnológica e voltada à ciência. Né, o imperador, ele manda algumas pessoas aos Estados Unidos estudar tecnologia, ter outra visão de mundo. Quando essa galera revolta, né, ele começa a perceber que a educação é algo, tá certo, que de fato pode promover aí a mudança, a transformação necessária para o Japão naquele período. Então ele vê a educação como uma forma aí de crescimento, de desenvolvimento, e cresceu e desenvolveu e acabou se tornando um império gigantesco que vai se envolver na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Diretamente aí com os Estados Unidos. O imperialismo russo começa também, né, a se expandir ali pelas áreas próximas, né, aos seus territórios, pega a porção chinesa também, tá certo? Vai embargar o Japão, porque o Japão dominou o território da China, então assim, eles têm uma relação russos e chineses, né, uma relação política de muito tempo, e vai se refletir nas questões socialistas também, tá certo? Então foi basicamente isso. Os europeus, mais precisamente os britânicos, acabam invadindo aí o território asiático, matando a população, né, tornando-a escrava, fazendo uma série de coisas, tá certo? E se beneficiando com todos esses artifícios. Senhores, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Quem gosta de anotação, por gentileza, faça esse mapa mental, ele tá bem legalzinho, joinha. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Bye bye, tchauzinho.